pro Botafogo V8, 27 pro Chargers. Foi lá. Brasília V8, não Botafogo. Falei Botafogo V8. Falei Botafogo V8. Não precisa me chamar mais pra fazer entrevista, mas só pra ouvir aí. Voltamos com o segundo bloco do Play Action aqui pela Tecobox. Agora o nosso convidado é Cauã Pozzi, tight-end da equipe do Curitiba Crocodiles. Tudo bom, Cauã? Tudo bem, obrigado pelo convite aí, Rodrigo, Renato. É sempre um prazer ter você aqui, cara. Vai ser sempre um prazer. Obrigado. Estamos às ordens, né? Falando agora, vamos estar falando de torneio touchdown. Então, vamos começar pelo Brasília V8 contra o Botafogo Challengers. Deu 27-14 pro Botafogo, que foi lá pra Brasília e arrebentou com a gente. Na verdade, pelo que eu li, o jogo foi equilibrado até um certo ponto. Depois o Challengers acelerou e terminou. Assim, o jogo foi decidido no segundo tempo. Vamos dizer assim, uma conversa em off, vamos dizer assim, com o Jason Braga, ele apostava muito nessa vitória do V8, na vitória do Challengers, mesmo sendo em Brasília esse jogo. Né? Eu, particularmente, apostei no Brasília pela distância, mas não se converteu em campo esse fator distância. Quase. O que você achou dessa vitória? Eu realmente conheço poucos dois times, mas eu já ouvi bastante falar do Brasília V8, que é um time bem organizado, um time bom. E, né, como eu não ouvi falar não conheço o Botafogo Challengers, realmente pelo que vocês estão falando é uma surpresa mesmo, né? Assim, não é um time ruim, não é um time top, ele tá ali no nível intermediário dos times do Brasil. Certo. E que pro V8 poderia perder pra distância, entendeu? Esse é o ponto. Que aí você vai com um elenco reduzido, o cara chega cansado pra jogar. Isso faz uma diferença. Bastante. Bom, segundo jogo, Vasco da Gama Patriotas 49, Juventude Gladiators 0. Essa é dura, hein? Falar o que, né? Bom, vou falar o que eu sempre falo. Chegou lá e Ipan. Mesmo. Foi muito fácil pro Vasco. O Vasco é um time que tem jogadores muito experientes e jogadores novos muito bons, né? Na verdade, ele conta com alguns jogadores, a maioria da praia, mas conta com alguns jogadores do time da Irlanda, que é um time de jovens muito bom, um time bastante promissor. E o Juventude Gladiators é aquilo que eu falei da outra vez. O Rio Grande do Sul não é um estado que já demonstrou em algum momento da sua história vocação para esse esporte. Sim. Né? Eles ainda têm que se desenvolver bastante, porque o sul do Brasil é forte, mas eles estão destoando um pouco do sul. Cara, matéria-prima os caras têm. Eu acho que está faltando eles se organizarem, fazerem times. O Juventude Gladiators é de Caxias do Sul, né? Vinculado ao Juventude mesmo. Sim. E, cara, é uma pena, porque eu vejo que o time tem condição. O Rio Grande do Sul tem condição de ter times bons, fortes, mas a coisa parece, eu não sei, alguma coisa prende. Tá faltando alguma coisa para eles deslancharem, né? Tá faltando. Com certeza. E um agravante desse jogo foi que a partida foi lá no Rio de Janeiro. Né, calor do cacete. Os caras tiveram que viajar muito pra chegar lá, pegar um calor. Pô, nego do Sul, Rio Grande do Sul, acostumado com o frio, né? De Caxias do Sul. Calor pra eles é o quê? 15 graus, né? Prende regata já. Pois 15 graus no Rio de Janeiro é o quê? Você que morou lá, Rodrigo? 15 graus no Rio é neve. É neve, né? Calamidade pública. Eu que morei, não, eu sou do Rio. Eu não morei no Rio. Eu morei a vida toda no Rio. Eu passar com só isso. Uma vez, vou até rapidamente falar, o Duda Duarte, do Botafogo Reptiles, ele me encontrou uma vez, logo que a gente se conheceu, a gente estava conversando, eu tinha acabado de voltar de Curitiba, né? Aí ele conversando comigo, ele falou assim, cara, você já morou no Rio? Eu falei, já. Ele, bem que eu vi que você tem um sotaque assim, meio de carioca. Meio? Então quer dizer, pessoal, tem muita gente que acha que eu sou daqui, né? Que já morei no Rio, sou daqui. Na verdade eu sou do Rio e tô morando em Curitiba. Bom, para fechar a rodada, o Vitória Antares, que não é da Bahia. Vitória do Espírito Santo. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Contra o Ipatinga Tigres. Deu 21-0 pro Vitória. Cara, eu acho que quando um time perde de 0, um time não tem poder ofensivo, né? Eu acho que já é complicado. O time que não... Tá certo que é estreia. Meu time perdeu de 0 na estreia do Paranaense. Entendeu? Mas, é o que eu falei na ocasião, um time que não tem poder ofensivo não pode almejar nada.
Um time que não pontua numa partida, porque se a tua defesa arrebentar, o máximo que você vai fazer pela tua defesa é botar ela no overtime. Sim, com certeza. Então, quer dizer, eu acho que isso tem que ser... Qualquer time que termina uma partida em 0 tem que rever muita coisa. Tem que corrigir muito. Né? Não interessa a defesa que você encontrou na frente. Sim. Você tem que rever muita coisa. Com certeza. No caso do Vitória Antares, o time do Vitória Antares, se eu não me engano, que a gente conversou na outra vez, é um time que ele tem a ajuda do próprio Tritões. Parece que eles conversam, trocam figurinhas com o próprio Tritões. Ah, legal. Os caras se ajudam. Então, cara... Tem essa parceria lá. Né? Pois Pô, é. O Tritões é um baita time, né? Pois é, se continuar com essa parceria, mas depois quando sobrar um jogador de NFL aí, eles vão lá e emprestam. Você o cara aí. Mas é isso, cara. Eu acho que o Antares, ele fez o que tinha que ser feito. E eu acho que o Ipatinga não fez a parte dele e terminou a partida em 0, como foi o caso do Juventude. A Vitória chegou em casa, fez o dever de casa, ganhou na primeira rodada, convenceu, né, mandando um placar de 0, então fez o que ele tinha. A proposta deles foi cumprida. É um time experiente, né, o Vitória? Sim. Eu não sei quantos anos eles já têm, mas é um time experiente. Ao certo, não sei, mas já tem algum tempo. Sim, faz uma baita diferença. E é aquilo, né? O fato deles trocarem figurinha com um time da mesma região, que é um time muito bom, né? Que já teve momentos não tão bons e tal, mas hoje tá... Pô, é um time... Tá ficando cada vez mais complicado jogar contra ele. Né? Você ter o apoio desses caras é muito bom. Eles estão com o Dele vai lá, né? O Tritões. Então... Sim, sobrou. E o Dele vai, quando veio a FWB pro Rio, ele foi pra Vitória e levou o Alex Mack a tirar colo, velho. Tem um monte de foto dele com o Alex Mack dando aula, ensinando os caras a ser linha ofensiva lá. Entendeu? Os caras deram aula com o Pro Bowler. Não é pouca coisa, né? Não é, cara. Não é chegar um cara que aprendeu aqui no Brasil, um cara que... Ou jogou um dia lá. Jogou high school lá e não, um Pro Bowler, né? Que tá falando, não que esses caras não ajudem, mas um cara que joga profissional é um Pro Bowler. Se você comparar, esses caras não ajudam, né? Se você botar no nível de comparação, esses caras não ajudam. Assim, qualquer técnico que não tem experiência lá fora, é zero na frente de um cara desse. Você sabe muito pouco, porque o cara... Meu Deus, né? Caramba, o cara ali, ele já tem o bicho. Imagina você treinar com o Alex Mack assim. O Alex Mack chega de center, tu tá ali de nose. Cara, você olha pra casa e fala assim, porra, hoje o dia vai ser uma merda. Né? Devia ter ficado em casa. Pois é. Com certeza. Bom, agora vamos partir pro Paranaense, né? Que é isso que a gente vê de perto, né? Estamos todo dia ali a rigor, né? Pois é. Eu tenho que carregar, vai enrolando aí que eu tenho que carregar a tabela. Tá, então. Vamos falar da classificação? Classificação, bacana. Como é que tá a classificação até o momento? Depois dessa rodada, o Crocodiles está com 4-0. Hoje é o único invicto do campeonato. Tá? Ele fez 108 pontos e tomou só 6. Ou seja, a defesa ainda não tomou ponto. Foi só ST que tomou ponto. Exato. Né? 2 chutes. Sim. O campeonato todo. 4 jogos, tomou 2 chutes e 2 chutes que atrasaram. Por alguns outros chutes foram... meio Roberto Carlos e tal. E ele jogou contra equipes fortes, né? HP e Spire. Pois é. Com certeza. Não, o pior já passou. Agora é só na correnteza. Só pode parar de remar que agora é só esperar chegar. Pois é. O HP, que estava em quarto na rodada passada, pulou para segundo colocado, depois de meter 66-0 no Knights. Isso a gente vai falar também. Está com um recorde de 3-1. Fez 120 pontos, hoje é o ataque que mais pontuou e tomou 25. Na sequência veio um Brown Spiders, também com 3-1, fez 87 e sofreu 30. O Pyros, que parou, ele estacionou. Parou, né? Eu não queria fazer esse trocadilho horroroso, mas já eu percebi o silêncio e mas assim, ele não vai fazer isso. Eu percebi. Mas... não, eu não quis fazer, vocês forçaram. O Pyros ele estacionou, vou melhorar. Ele fez 89 pontos, sofreu 89. Ele zerou. Hoje, depois de ter começado muito bem o campeonato, ele vem começando a mostrar sinais de cansaço ou de fraqueza no decorrer do campeonato. Tá certo que o primeiro time forte de fato que o Pyros pegou foi o Croco. E tomou de 49-3. Pois é, entendeu? É isso. Bem desfalcado ele, que a gente já faz. Com o Croco sendo jogador de seleção. O Black Sharks está com recorde de 1-3, fez 66, sofreu 91 pontos. Na sequência vem o Legends em sexto, com 1-3 também, com 35 pontos a favor e 65 contra. Depois vem o Guardian Saints
com 60 pontos a favor, 106 contra. E o Knights fechando aí em 8º lugar com 0-4, não venceu nenhuma, fez 30 pontos e sofreu 173 nesses jogos. Complicadíssimo. Complicado, mas a tabela não carregou ainda, tá? Tá uma situação complicada aí pro Knights, né? Cara, o Knights, na verdade, uma coisa que eu vi, o Knights que eu conhecia, que eu vi, que eu sabia que ia jogar, o Knights do pessoal da antiga. Eu fui cumprimentar os jogadores no fim do jogo, eu vi um monte de menino. Tem muito garoto novo. Eles fizeram uma coisa extremamente corajosa esse mês, que eles cortaram os jogadores por falta de pagamento. Né? E aí cortaram 20 pessoas. O time, eles estavam com 33, 34 jogadores lá, eu acho. E eles acabaram cansando, claro. Oh, nossa. Mas foi complicado. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo jogo do Crocodiles? Não vamos fechar com o jogo do Croco. Vamos deixar o Pause falar aqui por último. Então vamos começar. Knights contra Paraná HP, que foi 66-0. O que você me diz desse placar? Esperado, totalmente. Eu não acreditava que o Pirates que o Knights fosse fazer algum ponto no HP. E esperava, pelo que foi apresentado, com essa promessa do HP A para Irati forte, com todos os jogadores, o elenco completo, time A. Sim. Fosse mandar essa pontuação aí. O que você acha, Pause? Deixa eu terminar, concluir, você não conclui. Não, você ia falar que era complicado falar isso, mas... Não, complicado pode pular. Pra mim era realmente a mesma coisa que ele falou, é um placar esperado, né? Até pelo potencial do HP e pela posição do Knights, que está em último no campeonato, né? O HP tem uma defesa muito fechada, muito boa, muito bem organizada, um ataque que está entrando com bons jogadores, né? Tem o Bauer, que corre pra caramba, tem uma linha muito legal, assim, então eles realmente vão conseguir segurar aí o Knights, conseguiram segurar o Knights muito, eu acredito que muito tranquilamente, né? Sim. O Knights, ele como eu falei, o Knights sofreu um desfalque muito grande agora, nas vésperas do jogo contra o HP. Ele chegou para jogar contra o HP mais fraco do que ele estava no jogo anterior. Então, e foi bem complicado, porque eles foram para o jogo apenas com 5 linhas ofensivas. E aí foi feito um acordo, o time do HP permitiu que eles jogassem com 2 jogadores de linha ofensiva, 2 elegíveis na linha ofensiva, para poder compor melhor e os jogadores para poder revezar. Então os garotos sofreram bastante. E uma coisa bacana é que eles deram sangue pelo time. Eles podiam dar um chilique e falar, não vou fazer. Sim. Porque estavam na frente da linha defensiva do HP, né? Que é uma linha forte. Com certeza. Entendeu? Mas por esse cenário, o 66 esperado, tá? Sim. Por esse cenário, 66 esperado. Mas se fosse a outra formação com o time completão, eu imaginava uns 40 e alguma coisa. 42, 49, sim, ali. Não mais do que isso. Mas não mudou tanto, né? Sim, com certeza. É questão de saldo só. O próximo jogo que a gente vai falar é o Black Sharks contra o Legends. Esse jogo aconteceu no domingo, né, lá em Foz do Iguaçu. Foi o que eu tinha falado no último programa, cara. A equipe do Legends ia para jogar a vida. Cara. Perdesse lá em Foz do Iguaçu, adeus Paranabol, que é o objetivo da equipe do Legends. Qual foi o resultado? Deu 21-7. 21-9, perdão. 21-9 para a equipe do Legends. Né? E, ao meu ver, eles cometeram talvez um risco muito grande de sair na viagem aqui no sábado à meia-noite, para chegar lá no domingo e jogar às 2 horas da tarde. Chegaram em cima da hora, pelo Chegaram jeito. bem no aço ali, talvez. Tem que ter para almoçar e já tá em seguida no campo. Sim, com certeza. Então, para mim, eles cometeram um erro. Nada como ser jovem, né, cara? Cometer um erro de planejamento, vamos dizer assim, mas por sorte, infelizmente, por sorte e por trabalho deles também, né? Senão não teria dado certo. Sim. Por mérito deles, conseguiram a vitória lá e o Paranabol continua vivo na mente deles ainda, né? Cara, eles estão aí. Sim. Estão aí, porque agora eles jogaram já contra os piores times de se jogar nesse campeonato. Sim. Com certeza. Então, quer dizer, as 3 derrotas planejadas já foram. Já enfrentaram os Spiders, Croco, HP e os Sharks, que eram... que eles ganharam agora. E nada impede que eles terminem o campeonato em 4-3, né? Sim. Nada impede. E isso significa vaga na... na minha opinião, eles vão brigar diretamente aí com o Pyros, cara,
por essa última vaga, cara. Pois é. Na última rodada, vai ser uma rodada interessante, né, Maringá? Com certeza. Verdade. Agora, o outro jogo que a gente vai falar, Guardian Saints contra Brown Spiders. O Guardian Saints contra Brown Spiders o jogo passou de manhã. Sacanagem, o jogo foi de manhã é demais. 9 horas da manhã lá no campo do Kaiowá. E, cara, o resultado, você que sabe os resultados, cara. Tudo na tua cabeça. O resultado deu, vamos lembrar aqui, 21 também para a equipe do Brown Spiders. A 7, né? A 7, a 7. Isso. Cara, não foi um grande jogo. Teve lampejos bons em ambas as equipes. Né? Fiquei com a sensação que o Guardian Saints poderia ter pontuado mais e talvez até ter ganho a partida em alguns momentos. Ter complicado bem a equipe do Spiders. O Spiders fez dois touchdowns, um de corrida com o Tulesk, um de passe do Mario pro Luz, no camisa 86. E os outros pontos foi de field goal. Chegava, não conseguia passar pela defesa do Saints. Field goal. Teve alguns bloqueados. E o Saints é a mesma coisa. Né? Conseguiu alguns bons passes, principalmente do Mãozinha, que é o QB lá do Red Fit, com o Adi, que também era do Red Fit. O Luiz, que fez o TD. Mas também chegou em algumas partes, não conseguia, field goal bloqueado. Entendi. Então, Poxa, isso mata, né? Até com a moral do time, quando tem um field goal bloqueado, sim, você é complicado. É triste demais. Cara, vamos chamar o próximo bloco, porque já estourou o nosso tempo aqui. Vamos lá, então. Vamos chamar o próximo bloco. Terceiro bloco, esse programa um pouquinho, mas vamos com 3 blocos. Vamos falar da equipe do Crocodiles. Né? Já voltamos, até mais.